Oi, gente, passando aqui para deixar um recado para vocês. Eu sou a Stephanie do Narrando Casos Criminais e eu tô gravando esse vídeo para apresentar para vocês no Diário de um Crime. Eu também produzo conteúdos desse nicho, eu faço vídeos de casos criminais, casos misteriosos não solucionados, casos de ufologia, filmes de terror, séries de suspense e tudo mais desse mundo. Então, se você gosta desse conteúdo e você puder contribuir se inscrever no meu canal, eu fico imensamente grata. Fazer tudo sozinha no YouTube é difícil, quem é o youtuber sabe que é um grande desafio você conquistar o público. Então é isso, gente, até mais. Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui. Já começo pedindo desculpa porque semana passada a gente não conseguiu lançar o vídeo aqui. A gente teve alguns contratempos, não deu pra gente colocar vídeo, mas a partir de agora vai dar certo. E essa semana eu vou trazer um caso, vou resumir bastante ele, porque ele é um caso muito complexo. E se eu pegar mesmo pra fazer o caso inteiro, eu estudei bastante esse caso, mas se eu pegar o caso inteiro, vai dar um vídeo muito comprido pelo fato de eu fazer um pouquinho do caso, um pouquinho, né, falando um pouquinho também do filme, para indicar para vocês. Então, assim, ia ficar muito comprido. Se vocês quiserem, vocês podem comentar alguma coisa assim no Instagram, no Face e tal, que aí a gente faz um vídeo só desse caso. Mas se eu colocasse aqui, ia ficar muito grandão o vídeo, ia ficar meio cansativo para vocês, para assistir e tal. Então eu resumi um pouco, tá bom? Então, solta a vinheta. Aileen nasceu no dia 29/2/1956. Ela é filha de Diana e de Dale. A Diana, na época que engravidou da Aileen, ela tinha 13 anos. A Diana cresceu com os avós, mas o que aconteceu? O pai dela já tinha um histórico, isso ela bebezinha, ele tinha um histórico de abusar de algumas crianças, né, alguma coisa assim. E nisso ele foi preso, eles se separaram, ele foi preso, e a mãe da Aileen não estava muito bem, creio eu, psicologicamente, não fala muito sobre isso na internet, mas ao longo vocês vão entender que provavelmente foi isso. Ela abandonou as crianças em um apartamento e as crianças ficaram jogadas lá, se não me engano, por 1 ou 2 dias, sem comida, sem nada, praticamente perto de lixo. E a avó materna foi lá e pegou essas crianças. Só que o avô da Aileen, ele também tinha esse histórico de abusar de algumas crianças. Então, assim, ela, né, se livrou de um lar onde ela nem chegou a conhecer o pai, né, a mãe. Ela e o irmão dela, que era mais velho, cresceu achando que os avós eram os pais. E ela cresceu, ela era uma menina que sempre foi aliciada, assim, pelo avô. Ela teve relacionamento, assim, com o irmão. Mas o que acontece? Em alguns lugares é relatado que quando você cresce num lar abusivo, para você algumas coisas são normais. Então, para ela, que cresceu sendo abusada pelo avô, a avó ela adorava a avó dela. Mas o avô abusava dela, o avô batia muito neles. Ele batia a ponto dela ir para a escola com ferimentos e conforme ela ficava na escola assim, o sangue ia aparecendo na roupa, porque ela sempre ia machucada. Ele era extremamente agressivo e também abusava dela. Então, ela se tornou uma menina que ficava de lado, ela não conversava. Vocês podem ver nos outros vídeos a mesma coisa. A pessoa que ela é abusada, ela é mais na dela. Né? Ela não é de se comunicar, até porque o próprio abusador coloca isso na mente. Olha, você não pode contar pra ninguém, eu te mato, eu mato alguém da sua família. Então, acaba que aquilo vai deixando a pessoa realmente mais fechada. Lembrando, não é uma regra. Pode ser que a pessoa seja na dela e nada tenha acontecido anteriormente e nada disso. Aí, né, vai de família para família, de caso para caso. Mas vamos lá. A Aileen cresceu nesse lar e quando ela fez aproximadamente 12 anos, a avó dela, ela gostava muito, ela ficou doente e contou toda a verdade para eles. Olha, vocês não são nossos filhos, a mãe de vocês deixou vocês aí abandonados e a gente pegou vocês e contou da doença dela, que ela, né, não teria muito tempo de vida. Aí ficou muito abalada com aquilo, o irmão dela também. E acabou que com 13 anos a avó dela faleceu. A Aileen tinha 13, a avó dela faleceu. Então, desse período que a avó anunciou que estava doente até a morte, foi aproximadamente 1 ano. Nesse período, Nesse período, o avô dela aliciou uma criança, ali pela redondeza mesmo.
E os pais contaram pra polícia, denunciaram pra polícia. E ele, sabendo que ia ser preso, ele expulsou a Aileen e o Kit da casa. Sendo que lá era uma cidade que era, assim, extremamente, como se fosse um pântano. Extremamente frio, chovia muito. E era um lugar que era muito, meio que cada um por si. Entendeu? Não era aquela coisa de um acalentar o outro quando veio a dificuldade. Era mais cada um por si e Deus por todos. Tipo assim, o avô dela se enforcou antes de ser preso. Então, assim, nesse período, ela se separou do irmão. Ela tinha uma ligação com o irmão, apesar dela ter tido... Não é confirmado se ela teve uma relação sexual com o irmão. Pode ter sido. Mas, assim, teve algum relacionamento ali. Não dá pra saber qual. Mas eles eram muito ligados. Porque, até pelo que eu falei, eles tinham uma ligação de irmãos, só que viviam em um lar abusivo. Então, pra eles, aquilo ali meio que era normal, porque eles viviam aquilo desde... Ele tinha 1 ano quando a mãe abandonou, 1 ano e 6 meses. Ela tinha meses. Então, assim, eles cresceram nesse lar. É diferente de uma pessoa, de repente, entrar em um lar abusivo. Claro que vai de mente pra mente, tá, pessoal? Tô dando exemplos aqui. Mas vamos lá. Aí ele começa a ficar, assim, meio que doida mesmo. Ela começa a se prostituir por um lugar pra dormir. Ela dormia dentro do carro, ela dormia na estrada, às vezes ela dormia dentro de caminhão, ela se prostituía, já dormia ali dentro. Então ela ficou conhecida até como prostituta do cigarro, porque às vezes ela se vendia, ou melhor, ela fazia o programa em troca de um maço de cigarro, por exemplo. Então ficou uma situação bem complicada para ela. Aí com 13 anos também, ela foi abusada. Então ela fala, na época ela falava que foi abusada por um vizinho e ficou grávida. Só que não dá para saber direito se talvez é do irmão. Isso, pessoal, não dá para confirmar. Então, assim, não tô falando que né, a amiga dela, algumas pessoas que conviveram, assim, realmente eles falam que não tem como saber. A Aileen poderia ser do irmão, tanto poderia ser do vizinho, poderia ser até mesmo talvez do avô. Então, assim, ela contava na época que era do vizinho que abusou dela e ela ficou grávida. Assim que ela ganhou essa criança, a criança foi dada para adoção. Mas voltando a falar, não dá para confirmar quem era o pai, até porque o irmão dela posteriormente vai vir a morrer. Ele teve um câncer na garganta e ninguém fez DNA, até porque depois que foi dada para adoção, ela não sabia para onde tinha ido nem nada. Então ficou muito em aberto de quem era essa criança. Depois que ela teve esse bebê, ela ficou transtornada com aquilo tudo, com tudo que ela estava vivendo, porque desde então ela nasceu, ela foi criada por pais, pelos avós, né? Que ela achava que eram os pais dela e não era. Era um lar abusivo. Ela não tinha nenhuma base familiar, tirando da avó, porque ela gostava muito da avó, ela tinha uma ligação muito boa com a avó dela. Porém, pela história, parece que a avó era meio submissa ao marido, porque acontecia várias coisas, ele não contava, talvez também a avó nem sabia, né? Então não tem como a gente falar muito, porque não tem, como eu falei, não tem muitos detalhes da época. Então fica bem aberto, mas que ele era um cara abusivo, era, porque ela apanhava bastante, o Kit também apanhava bastante, além deles serem abusados, né? O Kit não tem como ter certeza também se ele foi abusado, como eu falei. É uma história que, assim, é legal vocês comentarem. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um pedaço de um vídeo dela falando, da Aileen falando. Ela realmente, você vê que ela ficou transtornada com muita coisa. Você vê no olhar, você vê no jeito dela falar. Às vezes não fala uma coisa com coisa. Então, assim, que foi verídica, isso sim. Mas detalhes, por ela não ter mais familiares por perto. O irmão poderia talvez falar alguma coisa, faleceu. Depois que eles foram expulsos de casa, também eles se separaram, então, né, não tinham essa ligação. Ela tinha uma amiga de infância, mas ela só contava as coisas quando ela via, esporadicamente ela via essa amiga. Então, assim, é um caso verídico, sim. Porém, algumas informações ficam muito avulsa pra gente, né? Não tem aquela certeza 100% absoluta. Então, ela fica nessa vida de bar, de se prostituir por um cigarro, de um dia ter um dinheiro para comer, outro dia não ter. Ela era muito bonita, porém, como houve um acidente com ela, quando ela estava brincando com o irmão, ela acabou se queimando um pouco, mas assim, nada que influenciasse, até porque né, não é a questão da aparência, é a questão realmente do que como ela se sentia olhando no espelho, mas ela conseguia ali fazer o que ela podia para sobreviver. Não era nem para viver, era para sobreviver.
em um desses bares, ela conhece a Tyra. Então vamos lá, Tyra. Tyra começou a namorar com a Aileen. A Aileen nunca tinha gostado de ninguém, ela sempre tentava gostar de um rapaz, mas aí quando de repente ela via que ele só queria usar, e né, aquela história toda. A Tyra se apaixonou pela Aileen e vice-versa. Elas começaram a viver juntas, faziam tudo juntas, e de repente começa a acontecer ali na cidade uma série de assassinatos de homens. Então ao todo foram 6 homens. Na verdade foi 7, mas um não acharam o corpo. Ficou como sumido e posteriormente ela confirma, né? Mas começou a especulação que havia um serial killer, porque tinham 6 homens que foram assassinados e ninguém sabia de nada. Só que teve ali, ela acabou deixando uma pista. Todos eles foram com o mesmo revólver, calibre 22. E aí os policiais chegaram à conclusão que calibre 22 era muito mais fácil talvez de uma mulher usar, era muito mais comum uma mulher usar do que propriamente um homem. Então começaram a desconfiar de algumas coisas, começaram a investigar. E o que a Aileen fazia na época? Ela acabava passeando com alguns carros desses caras. Então ela trocava a placa ou simplesmente andava por algum período e depois abandonava o carro. Só que um certo dia elas bateram de carro, se machucaram um pouco no braço. Uma senhora que serviu de testemunha, ela quis socorrer e elas, não precisa, a gente tá bem, com medo, né? E acabaram saindo. Só que essa senhora ligou para a polícia e pelas características, eles conseguiram ver que era o carro de um dos caras que foi assassinado. E essa senhora falou, olha, 2 mulheres, e fez um retrato falado aproximadamente ali, como foi tudo rápido, né? Mas ela fez um retrato falado de como seriam essas 2 mulheres. E ali a polícia já desconfiou, tipo, 7 homens, né, que morreram. Calibre 22, que na época era mais mulher que usava, não sei hoje em dia, mas era mais mulher, era mais propício mulher usar. E tinha 2 mulheres dentro do carro, que esse carro era de um dos caras que tinham sido assassinados. Então eles juntaram uma coisa com outra, né? E aí eles chegam até a Tyra primeiro. Aí ele tinha saído, tinha ido no bar, a polícia já estava espreitando ela, e eles estavam até nesse bar, pagaram bebida para ela, ela não se prostituiu, mas eles ficaram de olho. Enquanto isso, ligaram para Tyra. E a Tyra, cheia de amor para dar para Aileen, o que ela fez? A polícia chegou para ela e falou assim, olha, se você não ajudar a gente já sabe de vocês, se você não ajudar, a gente vai colocar você também culpada de tudo. Tudo o quê? Elas também faziam muito furto, elas sempre estavam se metendo em alguma confusão, em algum bar, em algum lugar, elas bebiam muito. Então, ela, em vez de ficar do lado da amada dela, não. Ela concordou, só que a Aileen não sabia. Ela concordou, ela falou, não, beleza, eu vou tentar fazer com que ela confesse. E nisso os policiais lá conseguiram forjar alguma coisa no bar e levaram ela também não sabia o que estava acontecendo, a Aileen. Levaram ela e falaram, não, a gente vai só te fazer algumas perguntas e vamos te liberar. E nisso deixaram ela presa. A Tyra ligou pra ela falando, olha, você lembra aquele dia que a gente bateu no carro? Você lembra do carro? Não sei o quê. Só que a Aileen também era esperta. Ela não notou nada e continuou falando, não, mas o que você tá falando e tal. Só que de acordo que foi passando os dias, pessoal, desculpa o cachorro, tá? Mas de acordo que foi passando os dias, a Aileen também já tava meio desanimada, porque ela tava ali presa, não sabia direito o porquê, né? E sempre a Tyra ligando, uma amiga dela de vez em quando ia lá visitar ela, mas... E a Tyra ali em cima, olha, fala, não sei o que, você lembra aquele dia? Mas só que ela, emocionalmente, eu acho que ela tava muito cansada. E ela acabou falando, não, você pode deixar, eu vou falar tudo o que eu fiz, eles não vão te culpar, porque a Tyra sempre falava no telefone, não, eles vão, olha, se eles descobrirem, eles vão me prender, se eles descobrirem e tal. E sem querer, querendo, a Aileen acabou falando, não, pode deixar, porque foi eu que matei, eu vou contar. Só que a ligação estava sendo, todas as ligações estavam sendo gravadas. E a Tyra sabia disso, só que a Aileen foi de inocente. A Aileen era extremamente apaixonada pela Tyra, tanto é que alguns direitos autorais de livro e de filmes também da Hollywood comprou, e tem especulações que esse dinheiro todo ficou pra Tyra, ela deixou pra Tyra, mas não dá pra ter certeza. Que teve dinheiro, teve. Agora, pra quem ficou, pra quem ela deixou, não dá. Lá dentro ela não usou. E como, né, vai acontecer isso que eu vou falar pra vocês, não teve como ela usar, mas provavelmente tem alguns relatos que dizem que provavelmente ela deixou pra Tyra todo esse dinheiro de direitos autorais. Então chega o dia do julgamento, e para vocês terem uma ideia, ela era muito sofrida. Que aqui eu tô realmente um pouco resumindo para vocês, que a história é muito complexa, e como eu falo um pouco do caso, um pouco do filme, o vídeo vai ficar muito longo.
Mas caso vocês queiram saber mais sobre ela, vocês coloquem aqui no comentário e a gente faz um vídeo detalhado sobre ela mesmo. Mas ela era muito sofrida, desde quando nasceu até o período que ela veio a ser condenada e veio a morrer ali dentro. Vocês vão ver que ela é assim, muito sofrida. Se vocês pesquisarem, ou como eu falei, coloque aqui pra gente se vocês querem saber mais sobre ela, a gente faz um vídeo só sobre ela. Como aqui eu vou falar um pouquinho do filme também, pra não ficar muito comprido, tá bom? O pessoal não vai justificar essas mortes, tá? Só realmente falei que realmente é uma história sofrida, só que não justifica você matar alguém por isso. Pra vocês terem uma ideia, começou o julgamento, ela era muito explosiva, ela xingava, ela falava várias coisas. Tem vídeos no YouTube, dá pra vocês pesquisarem, dela no julgamento. Ela xinga, ela aponta dedo, ela faz de tudo. E de repente, quem entra no julgamento pra testemunhar contra ela? A Taira, e ela não sabia. A Taira entra, acusa ela, e não só isso, eles também colocam as gravações tocar ali no julgamento. Então aquilo mexeu muito com ela, e ela acabou que meio que, ela chorou muito e meio que deixou pra lá. Meio que não teve reação, porque a Taira, ela fala, até o último dia da vida dela, ela falou, foi a pessoa que ela mais amou na vida. Né? Tinha amiga dela, mas assim, a Taira foi a pessoa que realmente ela amou muito. E aquilo mexeu muito com ela, a Taira. E ela escutar as gravações e saber que a Taira estava ali para testemunhar contra e não a favor, né? Outra coisa interessante também da gente comentar aqui é o fato dela, muitos clientes dela foram testemunhar a favor. Porque o que aconteceu? Ela sempre teve essa vida, depois que ela foi expulsa de casa, ela sempre teve essa vida de fazer programas e sempre estava rodando de cidade em cidade, sempre. Ela era conhecida também como prostituta da estrada, prostituta do cigarro, né? E naquela época era muito mal, hoje também existe esse preconceito, mas era muito mais mal vista. Ela era mulher, ela era homossexual, ela era prostituta, ela era bêbada, ela era viciada. Ela fala que ela nunca usou droga, só bebida. Mas não tem, como eu falo, como eu tô repetindo aqui. São relatos dela, da amiga dela, tem um documentário, então a amiga dela fala também sobre isso. Mas enfim, esses clientes dela foram mais de 15 testemunhar a favor dela, falar, não, ela sempre teve o programa e ela recebia o dinheiro dela e ia embora, ela nunca foi agressiva com os clientes. Então eles começaram a suspeitar, tipo, por que com esses? E ela fala que foi legítima defesa, porque eles tentaram, não foi perdão, um estrupou ela, o outro foi porque ele conversando com ela falou que ele abusava de criança. Então, assim, meio que uma justiceira, ela se sentiu meio que justiceira, então não justifica. Mas esses 7, ela relata isso, foi legítima defesa porque eles foram agressivos ali, ou era eu ou era eles. E acabou morrendo. Esse que não acharam o corpo, ela falou que não iria falar onde estava. Ela até chegou a falar uma vez que sabia, e aí ela saiu da penitenciária, foi de avião, chegou lá, não acharam, ela voltou. Então a gente não sabe se ela foi só pra... Ela quis ir pra andar um pouco, né? Ou se realmente ela esqueceu onde foi. Mas enfim, não justificava as mortes. E outra coisa, um filho de um desses caras que foram assassinados, ele também testemunhou a favor dela. Ele falou, olha, eu acredito sim, porque meu pai era muito agressivo. Tanto com minha mãe, tanto comigo. Eu acredito que ela seja inocente, mas mesmo assim, não adiantou. Ela foi condenada à prisão perpétua. Ela pegou a cadeira elétrica, né? Só que ela tinha várias formas de recorrer para ficar, para tentar sair. Enquanto isso, o pessoal de fora que acreditava nela também estava tentando fazer de tudo. Só que a única coisa que ela quis recorrer foi essa questão de como que seria o final da vida dela. E ela conseguiu. Ela preferiu a injeção letal, porque na mente dela era menos sofrida, então ela iria sentir talvez menos dor. Então isso ela conseguiu, mas o resto, eu acho que ela estava tão assim, decepcionada com tudo que aconteceu, que ela não quis recorrer para ficar em liberdade. Inclusive os psiquiatras falaram que ela teria um problema psicológico e talvez teriam que mandar ela para uma prisão especial, contar assim. Mas não adiantou de nada, realmente continuou ali. E ela conseguiu recorrer só para essa diferença. O resto ela meio que se entregou. Essa foto aqui, a amiga dela tirou 4 dias antes dela ir pro corredor da morte, né? E você vê que a fisionomia dela, assim, é uma pessoa sofrida,
mas estava ali aceitando porque ela inclusive ajudava o pessoal no corredor da morte, ela ajudava o pessoal a aceitar o que estava acontecendo. E aí, tudo aquilo que aconteceu, chegou o dia da injeção letal, e depois ela foi cremada. Essa amiga dela pegou as cinzas e colocou misturado numa terra onde tinha uma árvore, que elas conversavam às vezes naquela árvore. E, assim, tudo isso aconteceu. A Aileen foi sentenciada no dia 29 de 1 de 1992, e no dia 10 de 1 de 2002, ela foi pro corredor da morte, e tudo isso aconteceu. Então, assim, é muito resumido o que eu tô passando aqui pra vocês. A história é muito mais complexa, muito mais. Não justifica o que ela fez, vou repetir que não justifica, mas a história é muito mais complexa do que isso. Eu queria trazer a história completa pra vocês, só que como, se eu falar do filme, do caso do filme, o vídeo iria ficar assim, sei lá, quase que 50 minutos, entende? Então, é uma história que muita gente não aceitou o que aconteceu com ela, porque é como se ela fosse meio vítima da sociedade, né? Não justificando as mortes, mas foi extremamente sofrido a infância dela, a adolescência dela, a fase adulta dela, foi muito sofrido. Eu vou ver se a gente consegue fazer um caso desse inteiro, para vocês poderem entender melhor, mas eu passei um pouquinho para vocês justamente pelo fato de passar o vídeo, né, do filme, falar do caso do filme, mas é muito interessante se vocês conseguissem também ver o documentário. O filme é muito tem uma base, mas eu vou contar para vocês, né, um pouquinho da diferença, mas assim, ela, depois que ela descobriu que a Tyra fez tudo isso com ela meio que se entregou e aceitou, e ela não quis mais sair de lá ela só queria, como eu falava, ir para os braços do Senhor. E nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, tem uma fala dela que é um pouco, se eu não me engano, um pouco antes da execução dela. É legendado, então dá para você entender. E é um caso realmente muito triste, muito conturbado. E, né, a gente fica aqui realmente pensando o que poderia ter sido feito de diferente. Então vamos falar do filme? Então, o nome do filme é Monster, Desejo Assassino. Esse filme tem no YouTube, não dá pra você ver, tá dublado. Essa atriz, inclusive, ficou muito parecida com a Aileen, e ela ganhou um Oscar, ela ganhou um prêmio também, porque ela ficou extremamente parecida. Realmente, eu vi o filme e eu já tinha visto algumas coisas antes e ficou muito parecida. Então, no filme, eu não vou dar muito spoiler, como eu sempre falo pra vocês, eu prefiro que vocês vejam o filme e depois venham aqui e comentem pra gente, ou por aqui, ou pelo Instagram, que vai aparecer pra vocês, pelo Facebook, mas enfim. Coloca a Tyra não é a Tyra, né? Tem outro nome. Eles colocam a Tyra meio que como uma menina inocente, vamos botar assim. Né? A Aileen conhece ela no bar, e aí elas conversam, tô pulando assim, tá, gente? Mas ela é muito, no filme ela é muito inocente, por mais que a Tyra tá num bar e tal, mas dá a entender que ela é tipo uma menina sem experiência de nada. O filme coloca bem em questão essa opção sexual dela, só que a Aileen não, a Aileen ela é meio reclusa e tal. Só que começa a acontecer algumas coisas ali que você vê que não tem muito a ver com o caso. Por exemplo, já começa ela meio que adulta, não, totalmente adulta, perdão. Começa ela já adulta, meio que uma terceira pessoa contando, então vem, né, assim, contando algumas coisas e aparecendo a imagem ali do filme normal, como se ela contasse, narrasse, pronto, achei a palavra, como se ela narrasse algumas coisas, e não fala do irmão, não fala da família, não fala nada de antes, é dali pra frente. Então eu creio que ali foi usado só da Tyra até o que aconteceu no final, entende? Não teve essa questão de o que aconteceu lá atrás, tudo que ela, né, a bagagem dela, tudo isso não relataram no filme. É da Tyra, de quando ela conheceu a Tyra, praticamente pra frente. Acontece um abuso com ela, o primeiro rapaz que ela mata é um abuso, é uma cena bem forte, assim. Então é um abuso que ela sofre. E depois ela meio que começa a matar porque um cara é porque ela percebe que ele gosta de criança, outro cara é por isso, outro cara por aquilo, e ela tá sempre pegando dinheiro, ela fica com o carro e sustentando a Tyra, lembrando que no filme tá outro nome, mas sustentando ali a Tyra. No filme a Tyra tem família, então ela volta pra família, ou seja, realmente o filme, pra resumir, o filme é muito resumido. É muito resumido do caso, não tem assim muita coisa, né? É um filme interessante, vale a pena ver, tem algumas cenas fortes, então assim, não, né? Crime já não é legal ver,
talvez com criança, não sei. Mas não tem uma cena bem forte, assim, delas também. Então, não sei, depende da sua família aí, se você gosta de ver com seus filhos ou não. Mas tem umas cenas fortes, sim. Só que eu senti falta no filme de saber a bagagem dela de antes, né? Eu sei porque eu pesquisei. Mas se eu vejo só o filme, é da Tyra, praticamente quando eu conheço a Tyra pra frente. Mesmo assim, modificou algumas coisinhas, porque realmente o filme é baseado, né? Não é igual um documentário que segue mais ali o que aconteceu. Mas enfim, então vale a pena vocês verem. Tem filme, o meu último filme aqui, o último caso que eu fiz, da Silvia, foi legal, o filme foi legal, só que não teve tanta realidade igual eu falei, né? Não teve até mesmo as cenas. Esse que eu tô indicando essa semana já tem umas cenas mais fortes, entendeu? Dá pra você entrar ali mais realmente na realidade. Mas espero que vocês tenham gostado. Essa semana, esse vídeo eu resumi bastante. É bom que, né, se vocês quiserem se aprofundar mais, manda aqui pra gente. E espero que vocês gostem do filme, da indicação. E fiquem com Deus até semana que vem. A gente tem mais um vídeo. E se inscrevam no nosso canal. Curte, comenta também. Se não gostou, comenta também, que aí a gente vai melhorando pra vocês, tá bom? E beijão, fiquem com Deus.